Vamos à aula sobre puberdade. Quando a gente fala de puberdade, temos que falar também da adolescência, pois a puberdade é a fase inicial dela, caracterizada pelas transformações físicas e biológicas no corpo dos meninos e das meninas. É também uma fase de transformações psicossociais, né? E ela se inicia em diferentes épocas entre os adolescentes, devido, por exemplo, a fatores genéticos, né? Nessa etapa, né, essa etapa ela pode ser considerada como um período de maturação biológica. Essa maturação está relacionada principalmente à maturidade reprodutiva, pois nessa fase ocorrem alterações que levam à transição para a fase adulta ou também para a fase reprodutiva, tá? Nas meninas ela pode ocorrer entre os 8 a 13 anos e nos meninos entre os 9 a 14 anos, né? Porém, esse início ele pode variar devido à genética, ao ambiente, né? E esse último é um dos elementos que mais afetam nessa fase. Um dos elementos que mais afetam nessa fase é a nutrição, ou seja, aquilo que você se alimenta. A adolescência ela pode ser um período muito difícil, né? Pois essas mudanças elas podem afetar o organismo do indivíduo e as suas relações sociais, né? As transformações biológicas, as mudanças no corpo, a primeira menstruação, né? Que vem com a puberdade. No menino, por exemplo, a voz fica mais grave, né? O menino, ele, devido à testosterona, né? Ele tem alguns podem ter uma tendência a ficar mais agressivos, né? Nessa fase, né? Então essas mudanças elas podem ser muito difíceis, tanto do ponto de vista individual como a sua relação com a sociedade. E é importante que o adolescente ele procure ajuda caso surjam dúvidas entre as transformações que estão ocorrendo em seu organismo, né? Ou caso surjam angústias, preocupações, medos, inseguranças nessa época da vida, ele também precisa procurar uma ajuda, por exemplo, um psicólogo, né? São profissionais importantes para ajudar ele nessa fase. Onde é que se iniciam essas mudanças biológicas, tá? Para a gente entender isso, nós temos que falar do hipotálamo, né, que é uma glândula. Uma glândula é um órgão formado de tecido epitelial que secreta substâncias químicas chamadas de hormônios, né? O hipotálamo está localizado no sistema nervoso central, né? Aqui mostrando na imagem onde ele fica, tá? O hipotálamo, ele, no início da puberdade, ele vai produzir um hormônio que é o GnRH, né? Que é o hormônio liberador de gonadotrofina, tá? Gonadotrofina são hormônios que vão atuar sobre as gônadas, né? Que na aula sobre o sistema reprodutor vimos que as gônadas são os órgãos que produzem, que dentre várias coisas, a função mais importante deles é a produção dos gametas, uma vez que nós falamos da reprodução sexuada, tá? Então esse hormônio ele vai atuar sobre uma outra glândula, que é a hipófise. Olha só aqui na imagem, comparando com essa outra do hipotálamo, olha só onde elas ficam bem pertinho uma da outra, né? Então a hipófise é uma outra glândula que vai ter sua atividade influenciada pelo hipotálamo quando eles começam a produzir o GnRH. Então a hipófise, devido à ação do GnRH, né, vai fazer com que ela comece a produzir os hormônios LH, hormônio luteinizante, e o FSH, né? Um hormônio é uma substância que ela vai ativar ela vai ativar a funcionalidade de outros órgãos, né? Ela vai fazer com que esses órgãos comecem a produzir uma substância, ou elas também podem inibir, tá? Então esse LH, o luteinizante, o FSH são as gonadotrofinas, ou seja, os hormônios que vão atuar sobre as gônadas masculinas, no caso os testículos, e a gônada feminina, no caso os ovários.
tá? Então vamos ver a regulação da reprodução aqui. Quando a gente fala de regulação da reprodução, nós estamos falando da puberdade, das mudanças biológicas, tá? Então vimos lá que o hipotálamo vai produzir o GNRH, que vai atuar sobre a hipófise, né, que vai produzir os hormônios FSH e LH, que vão atuar sobre o testículo. Por que sobre o testículo? Porque ele é a gônada masculina, tá? Então a hipófise, ela vai produzir o FSH, que vai estimular o processo de espermatogênese, né, que vai levar à produção do espermatozoide, né, e também a produção do sêmen ou esperma, né, aquele líquido, aquela solução de espermatozoides vão sobreviver, vão se locomover, vão se nutrir, que é produzida pela próstata, pela vesícula seminal, pela glândula bulboretral, que nós vimos na aula sobre sistema reprodutor, né? E o outro hormônio, o LH, ele vai lá nos testículos, ele vai atuar na produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que ele vai ser responsável por mudanças físicas, né, e até psicossociais, né? Mudança na voz, na musculatura, nos pelos e até no comportamento do indivíduo, tá? Então aqui nesse slide nós estamos vendo só um resuminho aqui do processo de espermatogênese, né? Não é tão interessante a gente detalhar muito para vocês, né? Porque a gente está falando apenas de uma aula sobre puberdade, sobre mudanças, né? Então, rapidamente aqui sobre a espermatogênese, né? Que é o processo que se inicia nos 7 anos de idade com a multiplicação das espermatogônias, né? Essa multiplicação ela se dá porque a espermatogônia ela vai sofrendo um período de multiplicação por mitose, né? A mitose ela é um tipo de divisão celular em que uma célula ela se divide em duas, né? A cada divisão então vai dobrando o número de células, por isso que é multiplicação, tá? Então as espermatogônias são as células lá no testículo do menino que vão dar origem ao espermatozoide, né? Para que elas deem origem, primeiramente elas têm que se transformar, né, num período chamado de crescimento, em espermatócito primário, né? E isso vai se dar sob o estímulo da testosterona. Esses espermatócitos primários, né, eles vão sofrer outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Isso nós estamos falando do período de maturação já, tá? Então esses espermatócitos eles vão sofrer duas divisões, a primeira e a segunda, né? E um espermatócito, ao final, ele vai dar origem a 4 espermátides, né? Essas espermátides, por sua vez, vão sofrer um processo de diferenciação até se transformar em espermatozoide, né? Então, cada espermatogônia, ao final da espermatogênese, ela pode formar 4 espermatozoides, tá? E aqui, mostrando o processo de diferenciação, né? Aqui a célula normal com o complexo de Golgi, que é uma organela, tá? E aqui está mostrando um processo de diferenciação em que esse complexo de Golgi vai se transformar numa estrutura chamada de acrossoma, tá? Esse acrossoma, tá? Ele vai ser muito importante para o espermatozoide para que ele possa fecundar o óvulo da mulher, tá? Porque na reprodução sexual nós vivemos. O indivíduo ele surge a partir de uma única célula ovozigoto. Essa célula é formada pela união do espermatozoide e do óvulo, né? E para que isso aconteça, o espermatozoide tem que ser capaz de perfurar a parede do óvulo. E para isso ele tem que ter uma região na região da cabeça dele, conhecida como acrossoma, onde ele vai liberar enzimas que vão degradar, vão fazer lá como se fosse um buraquinho na parede do óvulo para que ele possa penetrar a cabecinha de espermatozoide, né? E também na célula que vai dar origem ao espermatozoide, né, tem que se desenvolver uma estrutura chamada de flagelo. Flagelo, que é uma estrutura locomotora, ou seja, que vai permitir que o espermatozoide possa se movimentar. Por que ele tem que se movimentar? Porque ele tem que sair do corpo do homem, lá do testículo, atravessar o canal deferente, receber o sêmen ou esperma, sair pela uretra, sair da uretra do pênis do homem em direção ao corpo da mulher, né? Penetrar no corpo da mulher, passar pelo canal vaginal, passar pelo útero, para chegar até as trompas de falópio. Então, tem que ter
ter uma mobilidade, tem que ser capaz de se movimentar. Por isso que ele tem que ter o flagelo, né? Que ele vai permitir um batimento flagelar, vai permitir com que o espermatozoide possa ir em busca do óvulo, né? Tá? Então esse é o processo de formação do espermatozoide, né? Ou seja, nós podemos dizer que graças à puberdade, né? Então o adolescente já é capaz de engravidar, tá? Uma mulher, se ele mantiver relações sexuais com ela, tá? Então, em relação às outras mudanças, né? Tá? Já falei para vocês, né? A puberdade se inicia entre os 9 e os 14 anos, né? Na puberdade nós temos que é uma fase em que ocorre uma aceleração no crescimento do indivíduo, né? Tem uns que crescem rapidamente, em 2 anos parece que eles cresceram, o que eles não cresceram durante a infância, né? Tem pai pensar, meu filho não cresce, vai ficar baixinho. Não, de repente, lá em 1 ou 2 anos ele se espicha, o menino, né? Porque graças à ação dos hormônios, né? Que a produção deles aumenta na puberdade, tá? Ocorre aumento da oleosidade da pele, que pode levar ao aparecimento da acne, né? As espinhas, tá? Eles se alimentam dessa oleosidade, né? Tudo isso ocorre devido à ação dos hormônios, né? Aumento da sudorese, né? O que torna importante uma boa higiene para evitar odores, né? Mau cheiro. Sistema cardiorrespiratório, a capacidade respiratória, ela é aumentada, é melhorada, tá? E ocorre o desenvolvimento do sistema reprodutor, né? Isso aqui eu já mostrei anteriormente, as mudanças que ocorrem lá nos testículos, tá? Aparecimento dos pelos pubianos, né? Aqueles pelos que aparecem em volta do pênis, né? Os pelos pubianos e as axilas, tá? Nas axilas, aqueles pelos eles vão favorecer os odores que podem aparecer, né? Por isso que é importante uma boa higiene, tá? Se o menino não era acostumado a lavar as axilas, né, quando era mais novo, né, mas como adolescente, né, se ele tiver muitos pelos, ele vai ter que começar a cuidar da higiene, né? A voz, ela tende a engrossar, né? Mas aí você pode perguntar, mas a minha voz continua fina. Olha, isso aqui é o que se vê na maioria dos indivíduos, né? Claro que vai ter fatores genéticos. As mudanças que ocorrem em um menino podem não ser totalmente iguais à mudança que ocorre no outro, né? Tem gente que continua lá baixinho, tem gente que vai crescer muito, né? Então são fatores genéticos. Até mesmo os fatores genéticos podem fazer com que a puberdade ela se inicie de uma idade mais tardia do menino para o outro, tá? A gente tem que lembrar que nós somos organismos que se reproduzem de forma sexuada, né? E isso gera variabilidade genética. E essa variabilidade ela se reflete também nas diferenças da puberdade entre os indivíduos, tá? Outra coisa também, aparecimento da barba. Mas tu vai perguntar, professor, mas eu quase não tenho barba. Tá, se teu pai não tem barba, não é esperado que tu vá ter muita barba, né? Mas se ele tem, tá? Se ele tem muitos pelos no corpo, é capaz de tu também ter, né? Tem o surgimento do pomo de Adão, essa estrutura aqui no pescoço, e tem início a primeira ejaculação, né? Ela pode se dar a poluição noturna, quando o menino está dormindo, tá? Quando ele está dormindo, ele pode se dar, ou quando ele vai se masturbar. E vamos falar dos indivíduos do sexo feminino, né? As meninas, a puberdade ela pode iniciar entre os 8 e 13 anos, né? Novamente, isso vai depender de fatores genéticos, pode ser que numa comece mais cedo, outra mais tarde, tá? Vai depender da genética, vai depender também de fatores ambientais, né? Entre as mudanças, nós temos o desenvolvimento dos seios, tá? No homem isso não acontece, né? Dos seios e da genitália. Genitália, no caso, a vagina, né? Tá? Temos também a definição das formas do corpo, né? Que é acarretada pelo acúmulo de gordura em determinadas partes específicas, como os quadris e as coxas, né? Nessa fase, né,
pernas fininhas ficam um pouquinho mais grossinhas, tá? E uma mudança que é comum tanto ao menino como para a menina, ocorre o surgimento de acne, né? Erupções da pele devido à ação de hormônios, né? Que vão aumentar a oleosidade da pele, permitindo então o surgimento de acne, tá? Aqui mostrando a menina na foto cheia de espinha, tá? Nas meninas, o desenvolvimento dos seios é importante para que as glândulas mamárias possam se desenvolver. Por que elas têm que se desenvolver? O que elas são as glândulas mamárias? Tá? Isso é uma característica comum aos mamíferos. E como os seres humanos são mamíferos, né, as fêmeas, assim como um cachorro, né, uma cadela, uma gatinha, uma égua, uma vaca, né, também tem glândulas mamárias desenvolvidas para a produção de leite, uma vez que na espécie humana, os primeiros 6 meses após o nascimento, o bebê deve ingerir apenas água e leite materno. O leite materno ele vai conter todos os nutrientes necessários para que o bebê possa se desenvolver, né? Algumas mães dão leite comum, dão outros alimentos durante os primeiros 6 meses, né? Não é recomendável, né? É recomendável seja apenas o leite materno. Ele contém carboidrato, lipídios, proteínas suficientes para nutrir seu filho. Além do que, né, através do leite, o bebê pode adquirir anticorpos, né, que são proteínas que vão ajudar a neutralizar patógenos que podem causar doenças a ele, né? Então, você ao amamentar o seu filhote nos seus primeiros meses de vida, você pode estar ajudando ele a ser uma criança mais saudável, né, que não adoeça muito. Tá? Por isso que é importante dar o leite, é por isso que amamentar, e é por isso que é importante que as glândulas mamárias se desenvolvam. Tá? E também nas meninas, né, a puberdade, com a puberdade você vem a primeira menstruação. Tá? O que é a menstruação? Né? Ela também é chamada de período, né? É o corrimento fisiológico de sangue e tecido mucoso do revestimento interior do útero pela vagina, né? Antes de iniciar a menstruação, cerca de 80% das mulheres mencionam sentir alguns sintomas, né? Além da acne, né? Dores nas mamas, cansaço, irritabilidade, sensação de inchado e alterações no humor, né? A mulher pode ficar estressada, a menina no caso, né? Por isso que a adolescência é uma etapa muito difícil, né? Porque com a puberdade vem a menstruação e essas alterações de humor, né? É uma fase complicada também, não só para os meninos, como também para as meninas, tá? E para a gente entender a menstruação, nós precisamos entender sobre o ciclo reprodutivo, né? No caso da regulação da reprodução feminina, nós vimos que é um pouquinho parecida com o que ocorre com o homem, né? Tudo se inicia lá no sistema nervoso central com o hipotálamo, que vai produzir o GNRH, que vai atuar sobre a glândula hipófise, fazendo com que ela produza os hormônios LH e FSH, que vão chegar até o ovário, tá? E vão atuar no útero, no ovário. Tá? Então, esse hormônio, o FSH, ele vai ser responsável pela proliferação das células foliculares, né? Que elas vão dar origem ao óvulo, tá? Através de amadurecimento, e o estrogênio, né? Ele vai fazer com que esse outro hormônio seja produzido também. O estrogênio ele também vai ser responsável por mudanças como a voz, a musculatura, né? O acúmulo de gordura nos quadris, coxas da mulher, desenvolvimento das mamas e até mesmo no comportamento, né? O LH, por sua vez, o hormônio luteinizante, ele vai ser responsável principalmente pela ovulação, tá? E a ovulação, ela vai ser a liberação de um óvulo maduro, né? Feita por um dos ovários por volta de 14 dias antes da próxima menstruação, né? O que corresponde ao 14º do ciclo, dia do ciclo, que são ciclos de 28 dias. Ciclo menstrual são 28 dias, tá? No ovário, vai surgir o corpo lúteo, né? O corpo lúteo, aqui mostrando na imagem aqui do ovário, tá? Uma estrutura amarelada que passa a produzir o estrogênio
e a progesterona. E esses dois hormônios vão atuar juntos, preparando o útero para uma gravidez, né? O crescimento, por exemplo, do endométrio, surgimento de vasos sanguíneos, tudo para favorecer com que a célula ovo-zigoto possa se implantar, possa sofrer sucessivas divisões celulares, possa sobreviver as células até a formação do feto, né? E permitir com que a gravidez se mantenha. O ciclo menstrual ele é formado de duas fases. A primeira fase ela é chamada de proliferativa, né? Que é quando se inicia um novo ciclo menstrual, né? O endométrio está praticamente todo descamado em consequência de uma menstruação que o precedeu. E durante essa primeira fase, né, o estrogênio faz com que haja a proliferação de células do estroma e das células epiteliais, dobrando ou até mesmo triplicando a espessura do endométrio, a camada do útero, adicionando vasos sanguíneos e desenvolvendo glândulas exócrinas, né? E a segunda fase é a secretora, né? Nessa fase, há um aumento da secreção de estrogênio e progesterona, né? O que irá promover a proliferação celular, além de proporcionar o entumecimento, né? O crescimento, o inchamento do endométrio, né? Desenvolvimento da secreção, né? Durante essa fase, a secretora, o endométrio ele vai atingir a espessura máxima, né? Que pode equivaler a 4 ou 6 vezes do endométrio do início do ciclo, do início, desde a fase proliferativa, né? O principal objetivo dessas alterações é tornar o endométrio secretor e propício para receber e nutrir o óvulo fertilizado, ou seja, o óvulo que recebeu o espermatozoide, né? Ou seja, no caso, recebeu nutrir a célula ovo-zigoto, né? E para nutrir esse óvulo, né, o endométrio vai produzir grande quantidade de reservas nutritivas, né? Que é o leite uterino, né? Um leite líquido rico em carboidratos, né? E há também uma alteração no bulbo cervical, né? Que passa por uma secreção grossa e inelástica durante a fase proliferativa para uma fina e aquosa, né? E se não houver, né, uma fertilização, né, uma fecundação, né, no final desse ciclo, né, vai ocorrer uma redução rápida e brusca dos níveis de estrogênio e progesterona, ocasionando a menstruação, né? Há uma consequente diminuição da estimulação das células do endométrio e uma involução, ou seja, uma redução da espessura do endométrio, né, para aproximadamente 65% a menos que a anterior, né? E vai ocorrer uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos, que juntamente com a perda da estimulação hormonal levarão a uma necrose do endométrio, né? Tá? E isso vai levar a uma perda de sangue, né? Que pode chegar até 50 ml. Tá? E aqui mostrando a menstruação, né? Pode se dar, durante o ciclo menstrual, pode se dar até 5 dias a mulher pode ficar menstruando, né? Se não ocorreu a fecundação, né? Não vai ter gravidez, então o endométrio vai descamar, então você vai ter a duração de 5 dias mais ou menos, né? E lá pelo 11º dia, após o início da menstruação, né, vai ter os dias férteis. Os dias férteis são os dias em que a ovulação está ocorrendo, né? E se uma mulher mantiver relações sexuais a menina mantiver relações sexuais durante do 11º até o 16º dia, geralmente, né, ela pode engravidar, pois vai ter um óvulo maduro, né, e com a liberação de espermatozoide no corpo dela, um espermatozoide certamente vai chegar lá no óvulo, vai fecundá-lo, e aí você vai ter, ela vai engravidar, né. Existem mulheres que mesmo durante os dias da menstruação podem engravidar, mas são casos raríssimos, né? Tá ok? E sobre a puberdade, é isso que eu tinha que explicar para vocês, né? E até a próxima.